Capítulo 49. Liriel entrou em cena e forçou, como sempre havia feito. O mundo correu em velocidade mais lenta para ela. Enquanto ele desejou que o grande tesouro saltasse para suas mãos, o mapa já queimava pela metade. Mas em uma preciosidade como aquela, qualquer pedaço valia fortunas. Qualquer prova de existência significava uma prova viva da história. O mapa de estrelas de repente saltou das mãos do oriental e avançou na direção dela, ainda na velocidade lenta para o mundo dela, incrivelmente rápida para o dos outros. Tudo teria seguido o plano, só que na trajetória, mesmo em velocidade mais arrastada do que o tempo do mundo, o polegar e o dedo médio do mago se uniram, e então provocaram um estalar arrastado. Um estalar que fez o tempo mais lento de Liriel parar. E foi assim, congelada em seu próprio talento, que ela viu o mago oriental misterioso caminhar na direção dela em sua própria velocidade. Capítulo 50. Uma banda tocava ao som de banjo, piano, viola, violino e tambores, dando som ao salão principal do Grande Paço. Servos reais passavam pelos convidados oferecendo hidromel, frutas e pedaços de carne vermelha, enquanto reis, militares, nobres e convidados socializavam após os discursos do rei e da rainha de Arzalon. Aquele era o momento em que mais se escutavam risadas, em que as pessoas se interessavam pelo lado pessoal acima do político, e em que mesmo os reis voltavam a ser irmãos, ou sobrinhos, ou filhos, ainda que de outros reis. Algumas pessoas dançavam com seus pares sob o som da orquestra. Algumas jantavam em bancadas, algumas flertavam nos cantos, e algumas tentavam aproveitar o momento para se reconciliarem. Maria, disse a voz de Casanova lhe tocando o ombro. Giacomo, disse ela se virando sem querer se virar. Eu gostaria de lhe parabenizar, disse ele como se embaraçado. O que aconteceu ainda há pouco com sua família foi sem precedentes. A elevação do sobrenome Hensel? Perguntou Maria, esfregando algo no tom. Ele sabia que merecia ouvir o que não estava sendo dito. Escute, eu pensei sobre... Você sabe, sobre nós, sobre o que eu disse, e eu queria lhe dizer que eu me expressei mal, o que é ainda mais imperdoável em relação a você, e eu gostaria que você reconsiderasse minhas desculpas. Uau! Exclamou Maria. Essa coisa de sobrenome é realmente importante para pessoas como você, não é? Não faça isso, Maria. Minha consciência já é punição suficiente. Por quê? A pergunta expressava uma curiosidade genuína. Ao fundo, Dom Juan de Marco observava a conversa com certa obsessão. Eu pensei sobre tudo o que você disse e falo sério aqui, disse Casanova. E tudo que eu... Mas Giacomo Casanova não terminou a frase, porque de repente surgiu aquele som. O mesmo som que um dia interrompeu o rei Anísio em uma reunião de reis, naquele mesmo salão. Um esporro constante e frequente, lembrando o estalar de caudas de dragões, que simbolizava a evolução do Etherpunk, trazido por gnomos do outro lado do mundo. O som do navio voador que crescia e estacionava do lado de fora do Grande Paço. Dessa vez, porém, não havia surpresa, porque dessa vez era algo que eles já haviam visto, algo que eles já sabiam existir. Os guardas reais foram os primeiros a se dirigirem para fora, seguidos dos convidados, pois estes ficavam mais próximos das portas, e então dos nobres, e então dos reis, que vinham, por último, abrindo espaço entre suas comitivas. Do lado de fora, o Vichu vinha descendo devagar no pátio do Palácio Real, oscilando e bambeando como se não acostumado com o próprio peso, ainda fascinando qualquer espectador. Novamente, aquela plateia viu a nave movida a energia de cristais tocar o chão,
gemendo as engrenagens de metal ao suavizar o peso colossal. 2 placas luminosas nas laterais inferiores se apagavam e a nuvem de poeira se dissipou. O rei Anísio e a rainha branca tomaram a frente dos curiosos. Para Anísio aquela ainda parecia a primeira vez. Então o compartimento central se abriu e a escada móvel foi liberada. A tensão no jardim era palpável e, quando a primeira sombra surgiu e então o recém-chegado desceu, a plateia nobre subitamente explodiu primeiramente em espanto e então em ovação, como se houvesse sido ensaiado. De fato, aquela era uma noite de surpresas ininterruptas. Reis, rainhas, conselheiros, lordes, convidados, até mesmo servos reais abriram sorrisos e aplaudiram o recém-chegado, como se sua chegada fosse algo tão histórico e importante para aquelas pessoas quanto as decisões reais de que haviam sido testemunhas daquela noite. A expressão da maioria se expandiu e se aqueceu, enquanto a de uma delas, Maria Hensel, se fechou. E era preciso entendê-la. Afinal, ao longo de 5 anos, ela havia imaginado inúmeras vezes aquele momento, e em todas as vezes não sabia totalmente como reagir. Mas aquilo não era imaginação. Aquilo estava realmente acontecendo. A Axel Branford havia voltado a Arzalo.